Bom, nós já demos a informação aqui, mas para a gente entender melhor o impacto da morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, a gente conversa agora com o ex-embaixador do Brasil em Londres, Rubens Barbosa. Embaixador, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela chamada. Nós que agradecemos. Embaixador, muito se sabe da história da monarquia britânica e que ele teria vivido praticamente uma vida inteira à sombra da própria rainha Elizabeth, já que quem tomava as decisões é ela e não ele. De que forma o mundo recebe essa notícia da morte do príncipe Philip e para a monarquia britânica, o que isso significa a partir de agora? Na Inglaterra, no regime político, o rei ou a rainha, eles não têm uma função de governo, né? É simbólico. Então, eles não tomam decisões, eles são informados e tal. No caso que agora, a rainha Elizabeth está no poder há muitos anos, é a rainha de mais longo período no reinado na Inglaterra. O príncipe Philip era um príncipe consorte, que a rainha era ela, e ele acompanhava a rainha em todos os eventos sociais, oficiais e tal. E ele desempenhou esse papel discretamente, mas com personalidade, porque, como eu disse, eles não têm nenhuma função de governo, né? É uma função cerimonial e que ajuda a manter a sociedade britânica unida. É um papel importante que a monarquia exerce, é um papel político importante, mas sem ter nenhuma responsabilidade de governo. E o príncipe Philip, como príncipe consorte, desde 1947, portanto há mais de 70 anos, estava casado com a rainha. E ele sempre teve personalidade, ele esteve aqui no Brasil, eu, quando estive lá na Inglaterra, estive com ele algumas vezes, ele tinha uma personalidade irônica, fazia muitas gafes, mas era uma pessoa que acompanhava a rainha de maneira leal, de maneira companheira durante todos esses anos. Embaixador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Embaixador, bom dia. Pensando justamente nesse simbolismo da realeza, nesse papel simbólico da realeza da monarquia britânica, como o senhor avalia a postura que a rainha teve e está tendo nessa pandemia de coronavírus? Bom, ela está tendo uma postura digna, ela se vacinou, ela tem feito pronunciamentos, eu acho que ela tem mantido uma atitude, como em todo ao longo de sua monarquia, né, durante todo esse ano de reinado, ela teve essa mesma postura, uma postura digna, uma postura que acompanha os fatos. Teve um grande episódio na vida dela com a morte da Diana, em que, por razões de família, ela teve restrições e tal, mas acabou cedendo, fez um discurso, enfim. Ela é um fator de respeito, de unidade na Inglaterra. Embaixador, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Embaixador, bom dia. É muito triste essa notícia do príncipe Philip. Eu acho que quase todos, certamente todos nós aqui, não lembramos de um mundo onde ele não estivesse ao lado da rainha Elizabeth e não lembramos de um mundo que não tivesse a rainha Elizabeth como monarca da Inglaterra. E ela está muito velhinha também. Eventualmente nós vamos ter aqui que dar a triste notícia do falecimento dela. A minha pergunta tem a ver com o futuro da monarquia. A gente está vivendo um mundo de transformações, muitas transformações. Agora está indo embora o príncipe consorte. Em algum momento no futuro, certamente próximo, vai a rainha. Como é que na sua avaliação, conhece tão bem o Reino Unido, como é que fica o futuro da monarquia no Reino Unido? Olha, eu acho que a monarquia vai ser preservada, entendeu? Eu acho que ela passou por uma crise muito grande durante o período da morte da Diana. Eu estava lá na Inglaterra, pude verificar isso. Houve uma baixa tremenda da popularidade da monarquia. Ela superou isso
e nós vamos ter uma sucessão normal no desaparecimento de todos eles. E nós estamos vendo, mesmo com essa cisão que houve com o Harry, né, e a Meghan, que resolveram deixar as funções oficiais de Londres, continua o interesse. Nós vimos aí esse seriado, The Crown, né, mostrando a evolução, uma visão de fora, né, da monarquia, e que teve grande repercussão no mundo inteiro. Eu acho que a monarquia vai continuar. Você tem outras monarquias, né, na Dinamarca, na Suécia e tal, mas a monarquia na Inglaterra tem um outro fator de importância, pela visibilidade dela e por esse fator de consolidação, de agregação que ela traz. De que forma, embaixador, o senhor acredita que a rainha deva ficar fragilizada, abalada agora com a morte do seu companheiro, a pessoa mais importante da sua vida? Teve uma declaração também que a rainha deu: ele tem sido minha força e minha permanência todos esses anos. É possível imaginar a rainha, símbolo sempre de fortaleza, de força, mais fragilizada do que nunca? O senhor citou os problemas familiares. Quem poderá ser agora o braço direito da rainha Elizabeth? Eu acho que o príncipe Charles, né, é o braço direito dela, e o Harry, o neto, né, são duas da linha de sucessão. Eu acho que, claro, né, depois de tantos anos, 70 anos de convivência diária, em que ele ficou sempre do lado dela, sem fazer sombra, discretamente, apesar dessa peculiaridade, da característica dele irônica e tal, e de gafos e tal. Apesar de tudo, ele foi um companheiro dela esse tempo todo. Claro, isso afeta emocionalmente, mas ela tem mostrado uma capacidade de resistência notável, né? Mas, enfim, todos nós temos um fim e, em algum momento, também ela vai ter um fim e a monarquia vai continuar com o sucessor que vai assumir a tocha de levar esse símbolo da Inglaterra adiante. Eu acho que ela vai ficar emocionalmente afetada, mas vai chegar um momento em que ela também vai se juntar ao príncipe Philip no outro mundo. Claro. Embaixador, para a gente fechar a nossa conversa, ele era um militar, gostava muito de aviação. O senhor acha que ele se frustra ao longo da vida por querer fazer mais alguma coisa, mas ele não podia fazer justamente porque precisava estar ao lado da rainha da Inglaterra? O príncipe Philip descende de uma família nobre da Grécia, né? O pai, os antepassados deles eram de uma família nobre. Ele estava acostumado. E ao casar com ela, eles eram apaixonados, eles tiveram uma juventude muito próxima. Ele aceitou os deveres que o cargo impunha, como o príncipe consorte, né? Ele não era o rei. A rainha exercia essas funções e ele estava do lado dela. E isso exigiu muito traquejo dele, muita humildade, né? muita forma de se ajustar a essas situações todas, porque o foco era ela. Mas ele teve a personalidade, ele falava, ele se manteve do lado dela durante todos esses anos, sem criar problemas, sem criar uma sombra, como em algum momento a Diana procurou fazer, e como agora o Harry e a Meghan também, de outra maneira, estão fazendo. Então, foi um papel secundário, se você quiser, porque o principal era o da rainha, mas de maneira digna, de maneira muito respeitosa e ocupou, durante esses anos todos, um papel importante na monarquia, na realeza britânica e europeia em geral. Perfeito. Conversamos aqui na Jovem Pan com o ex-embaixador Rubens Barbosa. Mais uma vez, embaixador, muito obrigado por nos atender e até uma próxima. Bom fim de semana, um abraço. Muito obrigado. Bom fim de semana para você.